Fala galera, bem-vindos ao canal Histórias com o Tio Dan. Eu sou o professor Daniel, ou Tio Dan, conforme vocês queiram chamar. E hoje a gente vai aí para a nossa quinta videoaula sobre a história do Maranhão, beleza? Só que hoje, gente, eu vou usar aqui o meu celular para mostrar aqui os PowerPoints para ficar mais visual para vocês, tá? Tem gente que não tem aí uma boa capacidade de ouvir e assimilar. Tem gente que gosta de assimilar e ouvir, né? E aí vai naquela escola lá de como aprender melhor, tá bom? Então, para tentar agradar um pouquinho mais, não só eu vou fazer aqui o áudio, mas também vou colocar em tela para vocês. Isso facilita na hora de colocar aí no caderno, beleza? Então o tema de hoje é invasão holandesa no Maranhão. Essa invasão ela vai de 1641 a 1644, então a gente tem 3 anos de invasão holandesa aqui no território maranhense, beleza? Então, vamos para o contexto, tá bom? Toda aula eu sempre começo com um contexto, que é uma forma de introduzir e de explicar quais os motivos levaram, por exemplo, nesse caso, a invasão holandesa aqui no Maranhão, tá bom? Então, o primeiro ponto de contexto que vai desembocar aí na invasão do Maranhão pelos holandeses é a Guerra dos 80 Anos. O que é a Guerra dos 80 Anos? Foi uma guerra travada aí entre Espanha e Holanda, onde a Holanda queria a sua independência, visto que a Espanha ela acabava dominando a Holanda, tá bom? Então foi uma guerra de independência da Holanda em relação à Espanha. Sim, a Espanha já dominou a Holanda, tá bom, gente? Então teve uma guerra e no fim do século no fim do século 17, a Holanda acabou ficando independente. Então houve aí de certa forma uma rixa, né, entre Espanha e Holanda. A Espanha, a partir do momento que a Holanda consegue a sua independência, vai proibir a Holanda de participar do comércio açucareiro, tá bom? Porque, se você não sabe, o Brasil ele produzia cana-de-açúcar, mas ele não sabia fazer o processo de refinamento, assim como o Portugal também não. Então, como é que ocorria esse comércio? Portugal vinha, comprava o açúcar brasileiro pelo monopólio, né, colonial, pelo pacto colonial. Então, Portugal comprava o açúcar brasileiro que era levado para Portugal. De lá eles repassavam para a Holanda, né? Então revendiam para a Holanda, que fazia o refinamento e aí distribuía para o mercado europeu, tá? Então, quando a Holanda se torna independente da Espanha, a Espanha proíbe Portugal de comercializar com a Holanda, visto que Espanha, além de dominar Holanda, também dominava Portugal pela União Ibérica, beleza? Então a saída para a Holanda para continuar participando desse jogo aí do comércio açucareiro foi invadir o Brasil. Ela invadiu Salvador em 1624 e invadiu Pernambuco em 1630, tá bom? Outro contexto é o fim da União Ibérica, né? Então, em 1640, Portugal reassume a sua condição enquanto um reino independente, né? A Espanha sai de Portugal e aí, nesse caso, a Holanda já havia invadido Pernambuco, conforme consta aí no PowerPoint, né? E houve uma aliança, tá bom, entre Portugal e Holanda para não agredir uma outra, visto que elas tinham um inimigo em comum, que era a Espanha, tá bom? Outro contexto é o Conde Maurício de Nassau, que vai ser ali o governador da Pernambuco holandesa, e vai ter uma série de reformas que ele vai fazer lá em Recife, mas isso não importa muito pra gente aqui. O que importa é que ele queria expandir a plantação de açúcar. Ele queria fazer com que o Nordeste brasileiro todo fosse plantador de açúcar para sua empreitada, tá certo? Então vamos lá. Em 25 de novembro de 1641, os holandeses chegaram aqui ao Maranhão com 18 velas e mais ou menos 2.000 homens, a mando de Maurício de Nassau, tá bom? Então o governador lá de Pernambuco, né, o holandês Conde Maurício de Nassau, acabou enviando tropas com uma ordem de invadir o Maranhão, tá? E eles foram comandados ali pelo almirante João Cornelis, beleza, gente? Então foi uma tropa com muita gente, tá? Pode parecer pouco nos dias atuais,
Mas para a época, 2.000 homens para invadir o Maranhão era muita coisa. E quais foram os motivos, né? Por que a gente tem aí de certa forma, facilidade dos holandeses em invadir o Maranhão? Primeiro, Portugal e Holanda tinham feito um pacto de não agressão, né? Elas tinham uma aliança entre elas. Então, o governador do Maranhão, o Bento Maciel Parente, né? Ele acaba não atacando a tropa holandesa quando a vê chegar na Baía de São Marcos. Então, olha, a Holanda é nossa amiga, eu não vou atacar o nosso amigo. Então, ele acaba deixando os holandeses desembarcarem. Outro ponto é que, ainda que ele quisesse atacar, ele não conseguiria, porque faltava recurso para ele, faltava arma, faltava soldados, existiam pouquíssimos soldados na época. Cerca de 80 soldados estavam presentes aqui no Maranhão para fazer a defesa de São Luís, e uma parte, cerca de 40 a 50 soldados, estavam deslocados lá para o Amapá para cuidar da donataria do Bento Maciel, que ele ganhou as terras lá e ele acabou enviando parte dos soldados para lá. Então, falta de recursos e soldados foi também um motivo explicador do sucesso da invasão holandesa aqui no Maranhão. Beleza, gente? Então, primeiro ponto, quando os holandeses chegaram, houve de certa forma uma traição, porque eles se mostraram amigos do Bento Maciel, e após uma jogada mesmo de traição, eles acabaram adentrando a cidade de São Luís, e aí eles começaram a fazer algumas realizações. Dentre elas, eles saquearam a cidade, tá bom? Tomaram 5 engenhos de açúcar na região do Itapecuru. O Forte de Calvário também ficava na mesma região ali do Itapecuru. Obrigaram todos os colonos presentes em São Luís a jurar a bandeira holandesa e deportaram uma série de colonos. Dentre eles, eu tenho aí o sobrinho do Bento Maciel, tá? E fora que o próprio Bento Maciel, ele acaba sendo preso. Então, essas foram as realizações ali dos holandeses, beleza? Bom, houve um processo de expulsão, obviamente, né? Nós não falamos holandês aqui em São Luís, nem sei onde é que é ensinado essa língua, é pouco divulgado aqui. Mas teve um processo de expulsão que foi liderado ali pelo Antônio Muniz Barreiros Filho, que era filho do governador Antônio Muniz Barreiro, governador que governou aqui o Maranhão entre 1622 e 26, tá bom? O primeiro ato dele foi a retomada dos engenhos e o Forte do Calvário, que tinha sido ali dominado pelos holandeses, tá? E um dos engenhos era dele, então ele tinha um motivo, além de motivo político, um interesse econômico de retomar aqueles engenhos. Outro ponto é que, após tomar ali a região do Itapecuru, né, ele partiu para a ilha de São Luís. E houve uma batalha chamada Batalha do Outeiro da Cruz, que é onde hoje é o atual bairro do Anil, fica próximo ali ao estádio do Castelão. Para quem não mora aqui em São Luís, tem um estádio bem famoso aqui, né? É o estádio do Castelão. Então, mais ou menos ali naquela região ocorreu uma batalha chamada Batalha do Outeiro da Cruz, onde os portugueses foram surpreendidos pelos holandeses, mas eles fizeram uma tática de guerrilha e acabaram saindo vitoriosos daquela guerra, tá bom? Eles foram liderados ali pelo Antônio Muniz. Beleza? Após isso, os portugueses tentaram retomar a cidade de São Luís, e aí houve a Batalha do Carmo, que é ali onde fica hoje a Igreja do Carmo, né? E, galera, ali naquela região, nós temos alguns fatos interessantes. Primeiro, foi uma batalha ali meio que entrincheirada, né? Não houve avanço tanto por parte dos portugueses quanto dos holandeses. Os holandeses se defendiam, mas também os portugueses não conseguiam avançar no seu ataque, tá? E o resultado disso foi que o Antônio Muniz, ele acabou morrendo, e aí assumiu a figura de Teixeira de Melo como o novo líder da expulsão, né? O novo líder português da expulsão dos holandeses. E essa batalha por parte dos holandeses foi liderada pelo general Anderson. Vamos lá. E por fim, né, não vou me estender muito aqui, em 28 de fevereiro de 1644, enfim, os holandeses, eles são expulsos, tá? Houve o envio de ajuda do conde Maurício de Nassau, sobretudo depois da Batalha do Outeiro da Cruz. Ele enviou ali mais ou menos 700 soldados
Os portugueses também tiveram ajuda ali, de certa forma, né? Não uma ajuda declarada, mas houve uma ajuda de Belém, mas nada muito significativo. E também o governador eleito por Portugal para governar a região, ele foi enviado lá de Portugal para cá, mas ele acabou naufragando, então ele não chegou a ajudar no processo de expulsão, tá? Toda a sua tropa morreu e só ele mais 2 pessoas sobreviveram, beleza? Então, por que os holandeses foram expulsos? Sobretudo porque o conde Maurício de Nassau viu que a guerra estava muito cara, então ele queria ganhar dinheiro, ele não queria gastar dinheiro. Como então essa expedição houve um processo de resistência muito forte, ele acabou abandonando os invasores, holandeses, e aí os holandeses acabaram deixando a região porque eles não tiveram mais o apoio do Maurício de Nassau, beleza? Então, a partir disso, em 28 de fevereiro, para brincar ali já o carnaval, dar uma brincada bacana, na cidade de São Luís, os portugueses retomaram o controle do estado do Maranhão, tá bom, gente? Então, esse foi o vídeo de hoje, um vídeo bem rápido, tá? Mesmo para poder explicar e os senhores conseguirem aí responder algumas questões que podem ser cobradas sobre a invasão holandesa do Maranhão. Beleza? Qualquer dúvida, gente, por favor, coloque no comentário, tá? Curta, compartilhe e comente esse vídeo, é muito importante para mim, tá? É uma das formas que vocês têm de me ajudar. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais, é só procurar Daniel Lindoso, tá bom? E é isso, valeu, falou e fui!